Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, né? A depressão. Nós estamos no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, que é usado para conscientizar as pessoas sobre a depressão e o suicídio, né? E a prevenção do suicídio. Então eu quero dar o meu ponto de vista para vocês como enfermeira, como pastora, como futura psicanalista, né, que eu estudo psicanálise, e também como uma pessoa que já teve depressão. Né? Então fique aí, curte, compartilhe e se inscreva no canal. Bem? Então vamos lá. Depressão. O que é a depressão? Né? Depressão é uma doença em que a pessoa ela tem algum desequilíbrio, muitas vezes ela tem algum desequilíbrio hormonal, algum desequilíbrio em seus neurotransmissores, né, que são substâncias químicas que o nosso cérebro produz. Então, muitas vezes tem uma deficiência nessa liberação desses neurotransmissores, né, como a serotonina e a dopamina, que são hormônios que são relacionados ao nosso bem-estar. Então, às vezes, a falta desse hormônio, desse neurotransmissor, vai causar um estado de depressão, onde a pessoa fica sem energia, sem força, dá a impressão que ela vai acordar e ela não tem força para levantar da cama, né? Ela fica com aquele estado de letargia, de parado, né? Na impressão que ela tá com uma preguiça enorme, que para ela mover um braço é uma dificuldade, mas não é porque ela está com preguiça, gente. É porque no cérebro dela não está tendo a liberação suficiente de hormônios, de neurotransmissores que vão fazer ela ter essa energia para fazer as coisas do dia a dia. Então, às vezes, a pessoa levanta com dificuldade, a pessoa faz os seus exercícios, deixa de fazer exercício físico, a pessoa começa a deixar de sair de casa, eu não quero sair mais, começa a se isolar, porque ela não tem mais energia para sair, para ouvir com pessoas conversando, né? Então ela começa a se isolar. É um dos pontos, é o isolamento, né? Pessoa que era uma pessoa extrovertida, que sai, que conversa com as pessoas, né? Começa a se isolar. Não responde mais nenhum WhatsApp, não sai mais de casa. Isso já é um sinal de alerta para depressão, que é o que muitas vezes acontece. Outro sintoma é essa falta de energia, né? Você não tem vontade de fazer nada, nem as coisas que te davam prazer antes. Você não tem vontade, às vezes, nem de comer uma comida que você gostava, nem de vestir uma roupa que você gostava, de ouvir uma música, de dançar, de ver algum programa de televisão, um filme, de conversar com alguém, de praticar uma atividade física. Um monte de coisa que você gostava de fazer, você passa a não se interessar mais. Parece que não faz mais sentido, não faz diferença, tanto faz. Isso também é outro sinal, você perde prazer pelas coisas da vida, né? E outro sintoma é sentimentos negativos. Você começa a pensar que tudo que você fizer vai dar errado. Por exemplo, se eu fizer isso vai dar errado. Não, isso não vai dar certo porque eu não sou capaz, eu não consigo. Esse sentimento de incapacidade, de achar que não consegue, de achar que as coisas vão só piorar, achar que as coisas vão dar errado. E mesmo que você tente mudar esse pensamento, esses pensamentos intrusivos estão sempre na sua mente, né? E além desses sintomas que eu falei, que é o isolamento, é, a falta de energia, né? A falta de energia, a falta de prazer nas coisas, também tem muitas vezes sentimentos, né, mais intensos, choros. Sim, tem às vezes, né? Não é só aquela pessoa deprimida, não é só aquela que entra e começa a chorar, fica chorando vários dias. Não, às vezes a pessoa não tem choro, às vezes ela só tem falta de energia. Mas o choro também. A pessoa começa a se lembrar muita coisa do passado, começa a ficar presa pensando no passado, nos problemas que já passaram, e começa a se emocionar com aquilo, ou ficar triste com qualquer coisa. Então o humor dela fica bem alterado, né? E às vezes também um sintoma interessante é irritabilidade. Às vezes a pessoa fica muito irritada, começa a ficar irritada com tudo, não tem paciência com nada, não consegue fazer nada, tudo causa uma irritação. Isso também é sinal de depressão. Às vezes a gente não associa, mas né? Então, assim, às vezes a gente pensa assim, é só um cansaço extremo, isso vai passar. Mas às vezes tem meses que você tá vivendo assim. E você não se atentou, que isso pode ser uma depressão. Às vezes você vai dormir e não consegue dormir, você perde o sono, você fica com insônia, não consegue dormir, né? E isso
também pode ser sinal de depressão. E ao contrário também, ou você dorme demais, porque tem muitos casos em que a pessoa vai dormir demais, né? Então a depressão depende do organismo de cada um. Tem pessoas que vão perder o sono, que vão ter insônia, e tem pessoas que vão dormir demais, né? Porque muitas vezes dormir é uma fuga. É você fugir da realidade, é você deixar os problemas de lado. Então, esses são os sintomas mais clássicos, assim, da depressão. Então, uma coisa que eu quero falar com vocês, prestem atenção nesses sintomas, se avaliem. Se vocês sentirem que vocês estão tendo algum desses sintomas, busque ajuda. Procure um amigo, pelo menos, para conversar e falar: olha, eu tô sentindo isso, isso, aquilo. Eu preciso de ajuda, né? Busque um profissional de ajuda, gente. Nós, os psicanalistas, estão aí para isso. Ele vai te ajudar a conversar, a buscar uma ajuda, né, a te ouvir, a te entender, descobrir a origem da sua depressão, descobrir o porquê você está sentindo aquilo, buscando você entender e se curar, porque a gente cura através da fala. Então busque uma ajuda profissional se você precisar. E outra coisa, se você precisar também, se você sentir essas necessidades, busque uma ajuda espiritual. Procure uma pessoa que você conhece, que é de Deus, uma pessoa que lê a Bíblia, um pastor, um amigo, uma irmã da igreja, alguém que você sabe que entende da palavra, que tem uma vida de oração, que tem uma vida voltada para Deus. E busque ajuda, peça: olha, eu tô precisando de uma oração, tô precisando de ajuda, ora por mim, me ajuda na leitura da palavra. Então, busca ajuda espiritual, gente. Porque se você está com depressão, você precisa de cuidar da sua mente, do seu espírito, do seu corpo também. Então, muitas vezes, muitas coisas que você vai cuidar do seu, né, da sua alma, né, através da terapia, do seu corpo também através de medicação se for necessário, né? E também do seu espiritual, através de uma assessoria de algum pastor, de orações, de leitura da palavra, principalmente de oração, porque Deus é quem dá o alívio, né? Que é Deus é quem cura. Então, busque ajuda nesses 3 níveis. Cuide de você, observe esses sintomas, observe você, cuide da sua saúde mental, que é o bem mais precioso que você tem. Porque se você não estiver bem, se você não tiver saúde mental, você não vai ter força para trabalhar, você não vai poder sustentar sua família, você não vai poder cuidar da sua família. Então, tudo depende da sua mente. Então, que Deus abençoe o seu dia, que Ele cuide de você e que você tenha uma mente de Cristo. Amém?